E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só tua presença, só teu olhar me fazem suspirar. Me inclino diante de ti. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma manhã estamos aqui juntos para meditarmos na palavra do nosso Deus. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma mulher que nós temos visto tantas palavras acerca dessa mulher, né? E ontem eu estava meditando um pouquinho sobre Agar. E eu quero ler com você um texto muito bonito e que tem grandes ensinamentos, né, na palavra de Deus, que está em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, a partir do verso 14, que diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Essa narrativa, né, bíblica, como eu já disse em outras pregações, outros ensinamentos, eu gosto muito das histórias do Velho Testamento, porque nos traz grande ensinamento, apesar de ter direcionamento exclusivo, né, para algumas narrativas, é exclusivo para Israel. Mas mesmo assim, nós, como a história aqui de Agar, né, da família de Abraão, de Sara e de Agar, mas como nós aprendemos, né, com essas histórias bíblicas. E eu, lendo esta palavra, eu pude ver esse Deus provedor, né, do Salmo 23, presente em todas as situações na vida da gente. A gente conhece a história de Agar. Agar era uma escrava, né, escrava de Abraão e Sara. E quando Deus faz a promessa a Abraão e Sara, dizendo que eles teriam um filho, né, que seria Isaque, a Bíblia vai dizer que Sara não acredita muito, né, por conta de toda a situação, de toda a impossibilidade dela de poder ter esse filho, né? Já a idade avançada, ela já não tinha mais os costumes de mulheres, e a Bíblia diz que ela não acredita. E ela, o que ela faz? Ela tenta resolver, né, o problema, oferecendo ao seu esposo, a Abraão, uma escrava, que era Agar. E no capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Agar
depois de Abraão já ter, né, coabitado com ela e ela já ter engravidado, no capítulo 16 vai dizer que Agar, ela foi muito desprezada, ela foi muito humilhada, ela foi muito hostilizada por Sara. E por conta disso ela fica muito, muito, muito entristecida e ela foge. Ela foi a primeira fuga, né? Que a segunda já não foi fuga, mas aqui no capítulo 16 vai dizer que ela foge para o deserto, ela vai embora, ela não suporta toda aquela aflição que ela estava passando e por conta disso ela vai embora. Mas esse fugir de Agar já teve ali já nos ensina algumas coisas, porque Agar foge e Agar nessa fuga dela, ela encontra com Deus Todo-Poderoso, porque ela mesma diz: eu conheci o Deus que vê e que fala. E ali houve um encontro, houve um conhecer de Agar. Havia, né, aos nossos olhos existem situações que nós pensamos que acontece por acontecer. Mas não, toda aquela aflição, toda aquela humilhação dessa mulher, tudo aquilo que ela estava vivendo, eu quero crer que já havia um propósito. Deus queria se revelar a Agar e Deus permite que ela fuja para o deserto, que ela fuja para o deserto e ela ali conhece Deus. E Deus, o conselho de Deus para Agar é que ela voltasse de novo para o lugar da humilhação, para o lugar da vergonha, para o lugar do desprezo, que foi na casa dos seus donos, né? Que foi Sara e Abraão, e a Bíblia diz que ela volta, porque aquele filho com certeza teria que nascer lá, na casa de Abraão e de Sara, porque Agar carregava no seu ventre o filho de Abraão, mesmo que não fosse o filho da promessa, mas Deus tinha um compromisso com Abraão, tinha uma aliança com Abraão. Deus já havia falado com ele, e aquilo ali não iria atrapalhar, né? Ninguém atrapalha os planos de Deus, meu querido, minha querida. Ninguém atrapalha o querer de Deus, a vontade de Deus, homem nenhum, se Deus não permitir, a não ser que Deus permita. E Agar volta para dentro daquela casa, e a Bíblia diz, né, que aí vem o nascimento de Ismael, e o Ismael vai crescendo, né, e daqui a pouco Sara engravida, aí vem Isaac, e há ali uma rivalidade. Sara observa uma rivalidade. Sara não gosta da postura de Ismael, porque a Bíblia vai dizer que numa certa comemoração, ela pega Ismael zombando, rindo de Isaac, e aquilo influenciou, irritou Sara. E Sara, aí sim, dessa vez não é Agar que sai, que levanta e foge, não. É Sara que diz para Abraão: eu não quero mais ver Agar aqui, eu quero que você expulse Agar daqui da nossa casa, mande ela embora, despeça ela. E Abraão fica um pouco triste, porque ele tinha ali, tinha um filho dele ali junto com Agar, né, que era Ismael, e Abraão ele fica um pouco pensativo, não querendo agir daquela forma. Mas Deus, diz a Bíblia, que Deus chega para Abraão e diz para ele: Abraão, não hesite em despedir, em mandar Agar embora, não hesite nisso. Pode ouvir a voz de Sara e pode despedir Agar, porque a promessa que eu fiz para você é em Isaque. Não é, Deus não completa assim, mas a fala do Senhor ali quer dizer, a promessa, o compromisso é com Isaque, não com Ismael. Então, despeça a escrava e o seu filho. E não se preocupe, porque ele é um Deus, ele é um Deus que guarda, que provê, que cuida.
E Abraão despede, né? Manda Agar embora. E aí aqui a gente chega na parte de Agar, aqui no verso 14 do capítulo 21, onde Agar está passando por um momento muito difícil da sua vida. Nós que somos mães, nós sabemos muito bem que uma mãe, por conta de um filho, ela é capaz de muitas coisas. Ela tira da sua boca para dar um filho, ela abre mão dos seus prazeres, né, das suas vontades, por causa de um filho. Talvez hoje a gente vê vários tipos de mães. Se nós fôssemos falar aqui, nós teríamos hoje na nossa época, vários tipos de mães, né? Podemos separar. Mas a mãe verdadeira, aquela mãe que gera e que ama, ela tem todo um cuidado especial. Ela se doa por conta de um filho. E eu quero dizer que seja o filho que for, mesmo quando esse filho faz coisas que desagrada, a mãe é incapaz de maltratar esse filho. E Agar estava vivendo um momento difícil, porque a Bíblia diz que ela é expulsa da casa dos seus patrões, sai errante pelo deserto, sem saber o que fazer, acaba o alimento, acaba a água, e ela se assenta no chão, né, que já é uma atitude de fim de caminhada, fim de estrada. Quando você chega a se jogar no chão, é porque a coisa já está muito difícil. E Agar está aqui passando por essa situação muito triste, olhando o seu filho, né? Pedindo talvez uma comida, pedindo água, e ela num deserto. E nós sabemos que toda esse cenário aqui, deserto, choro, sol escaldante, olhar para o horizonte, se é que eu posso dizer que Agar olhava para algum horizonte e não ver nada. Tudo isso aqui são condições de muita angústia para a vida de uma mãe. E assim estava Agar. Mas a Bíblia vai dizer que Agar chora, né? Vai gemer, vai chorar ali, né? Põe o seu filhinho longe dela e de longe ela contempla aquele filho, mas ela diz no seu coração, né? Eu não quero ver morrer o meu filho, porque eu não posso fazer nada por ele. E a Bíblia diz que mais uma vez o anjo do Senhor se apresenta, né? E diz para ela, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino ou do rapaz. Não tema, Agar. Esse moço, esse menino, Ismael, Deus tem uma obra com esse menino. Ele será também, ele terá uma grande nação, né? Ele vai ser ele vai avançar por conta, e Deus, eu entendo aqui que Deus fala isso com Agar, não por conta de Agar, mas por conta do compromisso dele com Abraão. Olha como é lindo quando nós somos bênção nas mãos do Senhor, e o compromisso do Senhor com aquilo que o Senhor fala conosco, com aquilo que o Senhor nos promete. Pode passar o tempo que passar, pode acontecer o que acontecer, por conta da fala, da promessa, do que Deus falou com você, com a sua casa, com a sua família, Deus vai cumprir. E nós sabemos, aqui no verso 16, ela diz, e assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E realmente, Deus cumpriu esta palavra. Ismael, ele tornou-se líder de uma grande nação. Há versões que diz que era uma grande tribo. Os ismaelitas, eles eram nômades.
e viviam no deserto, né? No deserto de Sinai. E Ismael foi flecheiro. Deus tinha um compromisso com aquele menino por conta de Abraão. Mas o que me chama a atenção nesse texto é a postura, é o sofrimento de Agar. Uma mulher que às vezes nós ouvimos falar tantas coisas ruins, né? Tem quem diga e ensina e diz que Agar, ela foi uma destruidora de lares. Mas eu quero crer que Agar foi uma mulher muito sofrida, uma mulher que viveu muitas humilhações, muito desprezo. Mas Deus não a desprezou, Deus não a humilhou, Deus honrou, ela foi honrada por conta do seu dono, do seu patrão, mas ela foi honrada porque Ismael, ele teve, né, o seu lugar na história. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos, meu querido, minha querida, que mesmo em momentos que você olha e que você só vê desprezo, só vê angústia, só vê momento de luto, de choro, de lamento, nesses momentos nós precisamos entender ou procurar entender. Eu sei que é difícil, eu já vivi momentos muito difíceis na minha vida. É muito difícil, às vezes, nós queremos tirar ensinamento do sofrimento, né? Da dor, do lamento. Mas a Bíblia vai dizer que nós precisamos buscar gozo e alegria. Uma das cartas de Paulo vai ensinar isso, se eu não me engano, foi na carta aos Coríntios, que esse lamento, né? Essa tristeza, nós precisamos reunir gozo, buscar gozo em tudo isso, desde que seja por amor a Cristo. Desde que eu esteja sofrendo, gemendo, chorando, tudo isso por conta desse evangelho, por conta desta palavra, por conta do nome de Jesus, eu preciso reunir alegria, tirar dali, né? Como nós quando nós pegamos uma fruta, uma laranja, um limão, e nós esprememos aquele limão, nós tiramos dali um saboroso suco. E nós precisamos fazer isso, dessa angústia, dessa tristeza. Agar foi levada ao deserto. Isso significa lugar de muita privação, de muito sofrimento. Deserto não é lugar bom de se viver. Ninguém quer viver no deserto. Deserto não tem nada. Deserto, você olha para a direita, para a esquerda, para frente, para a retaguarda, e você não vê solução, você não vê saída, você não vê nada. E nós aprendemos aqui que esse Deus Todo-Poderoso, por conta do compromisso dele, esse Deus é justo, por conta desse compromisso que ele tem, né, com Abraão, aqui na história de Abraão, por conta deste compromisso, ele provê, ele é o Deus provedor naquele momento, momento de grande dor. E aí nós aprendemos, e eu ontem fiquei pensando, né? Será que estamos vivendo uma vida onde Deus vai olhar para mim, vai olhar para você e vai falar, mesmo no momento de grande dor, de grande lamento, de grande sofrimento, Deus vai falar, eu tenho um compromisso com você, eu te chamei, eu te escolhi, eu te selei, e hoje eu permito você estar vivendo o que está vivendo, passando pelo que está passando, mas eu serei o Deus provedor na sua vida. Isso tudo vem de um andar em santidade, de uma busca, de uma vida reta diante desse Deus. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão não era qualquer homem, né? Não foi qualquer homem. E assim mesmo precisamos ser. Deus prover todas as coisas para aquele que teme o seu nome, para aquele que o busca com verdade, para aquele que o
teme. Deus é provedor na vida e na família daquele homem, daquela mulher que tem compromisso com essa palavra, que prega esta palavra com compromisso, com temor, com respeito. E mesmo em momentos de deserto, porque nós vamos viver momentos de escassez, de sofrimento, Deus chega na hora certa e cumpre com a sua promessa. E a promessa dele para mim, a promessa dele para você, é de que ele estaria conosco todos os dias. Mateus capítulo 28 vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então ele não nos abandona, meu querido. Eu não sei o que você está vivendo, talvez você esteja vivendo um momento de escassez, um momento de lamento, um momento de choro, de muita dor, de perdas terríveis, né? Agar, ela também teve perdas, né? Ela perdeu a casa onde vivia, perdeu o teto que tinha, perdeu o alimento que supria ela todos os dias, apesar de ser uma escrava, mas ela tinha tudo isso e ela perde tudo. E pensou que iria perder também o seu filho. Mas Deus não permitiu. E ela creu porque ela já havia tido um encontro com esse Deus lá no capítulo 16 de Gênesis. Ela teve um encontro, Deus permitiu. Primeiro eu vou me mostrar a você, Agar. Vou te mostrar quem eu sou para você. Porque quando você for viver a situação que você ainda vai viver, porque Deus é conhecedor do nosso amanhã, você vai saber quem fala contigo. E vai saber que eu sou Deus fiel, eu sou justo. Eu, quando falo, eu cumpro. Desta maneira é Deus na minha vida e na sua vida, querido. Eu não sei qual a parte da sua vida que você se encaixa nessa história de Agar. Não sei se você está vivendo o momento ainda de ter um encontro com o Senhor, para poder conhecê-lo e saber que Ele é poderoso para realizar e para fazer. Ou se você já está vivendo o momento do cumprimento da promessa. Mesmo quando é cumprimento de promessa, querido, nós muitas das vezes vamos gemer para que esta promessa se cumpra. Agar passou por momentos difíceis, mas Deus, por ter compromisso com aquilo que Ele fala, Ele deu vitória a Agar, né? Agar viu o seu filho, não viu seu filho morrer, mas viu seu filho crescer e ali foi vivendo, né? Foi avançando, foi líder, né, de uma grande nação, os ismaelitas. Tudo bem que aí depois vem várias histórias, mas Deus não permite aquele choro ser maior ainda na perda daquele filho. E eu quero te dizer que esse Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele é um Deus que prepara mesa no deserto. É no deserto que Deus abre os nossos olhos. Ele abriu os olhos de Agar no deserto, no momento de escassez, no momento de muita dor e muita lágrima. Deus abre os olhos de Agar para que ela contemplasse a mesa da provisão na sua vida, porque ela vê, né, aquele lago, aquela água, aquela fonte maravilhosa onde ela sacia a sede dela e sacia a sede do menino também, e por conta disso não morre. Esse é o Deus que nós pregamos, que nós ensinamos. Ele não mudou, ele continua o mesmo Deus. Se você estiver sofrendo, gemendo, chorando, Ele quer ser o Deus provedor na sua casa, no seio da sua família. Creia que Deus, Ele pode mudar a sua história. E eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos e junto comigo orarmos para agradecermos a Deus por tudo quanto Ele já fez, por tudo quanto Ele está fazendo e pelo que Ele com certeza vai fazer por mim e por você.
Pai querido, Pai santo, eu te louvo, Senhor amado, por sua grandeza, por seu poder. Eu te louvo por essa oportunidade de poder entrar nesta casa, neste lar e trazer esta palavra, Senhor. Esta palavra que nos renova e nos fortalece. Toma essas famílias nas tuas mãos, este homem, esta mulher. Senhor, todo lamento, toda dor, todo gemido, Senhor. Tu és conhecedor, Pai, de todas as coisas. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada lar, Pai, onde esta palavra vai entrar, que possa ser uma resposta, que possa ser um alento, um conforto, Senhor, que é a sua palavra. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e eu te agradeço. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe, querido, abundantemente. Amém. Não há nada que me